Bora Maringá. Oferecimento Shopping Cidade. Muito mais para você. Olá, tudo bem? Bom dia! Pela Band Maringá e está no ar mais um Bora Maringá, que começa agora, nesta segundona. Uma santa e abençoada semana para todos nós, né? De muitas realizações, de muitos negócios, né? De muito capilé. Tá uma dureza, todo mundo tá reclamando, né? Vamos lá, hoje é dia 18 de maio, amplamente conhecido no Brasil como Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e o Dia Nacional de Luta Antimanicomial, tá? Então, essas são as celebrações deste 18 de maio, hoje. Uma ótima segunda-feira para você. Já passou o Expoingá? Já passou o barulho todo? Já foi o rodeio? E nós estamos aqui, que a vida continua. E para o povo que esteve envolvido, tem que desarmar, né, desfazer tudo aquilo lá, que é uma missão, hein? Mas vamos lá, porque nós temos muito assunto aqui. O SUS incorporou novos medicamentos para tratamento de casos graves de asma. Você está sabendo? É uma reportagem de Curitiba que ganhou o Brasil inteiro. Tem novidade aí. Tem alguém na sua casa de mais idade que tem asma? Criançada? Parece que tem uma novidade aí no tratamento. Vamos ver. Desde bebê, o João Pedro enfrenta crises frequentes de asma. Mesmo com 3 remédios diários, as internações são comuns. Dói minha barriga, dói minha garganta e dói aqui o peito. Nunca dá para saber se é o calor, se é o frio, se é o bicho, se é a poeira. Agora, 2 novos remédios imunobiológicos para tratamento da asma estão sendo incorporados à lista do SUS. O Dupilumab e o Benralizumab agem para inibir os processos inflamatórios e alérgicos e poderão ser usados por crianças a partir dos 6 anos com diagnóstico de asma grave. Os medicamentos são injetáveis e devem ser usados 1 ou 2 vezes por mês, dependendo da idade e do peso do paciente. A asma atinge 20 milhões de brasileiros e é uma das principais causas de internação no Sistema Único de Saúde. As principais vantagens desses novos medicamentos, principalmente para as crianças, são reduzir as crises e evitar sequelas graves no futuro. Essas medicações são utilizadas como tratamento de terapia-alvo. Elas agem em um alvo específico do processo inflamatório. Um paciente com asma desde a infância que não faz um tratamento adequado, ele pode evoluir para fibrose pulmonar. Ele fica com o pulmão como se fosse um pulmão de fumante. Tratar a asma adequadamente hoje é uma morte evitável. Então, você fazer esse tipo de medicação, você vai controlar a doença, melhorar a qualidade de vida e evitar o risco de óbito no paciente. Mas o Ministério da Saúde ainda não informou quando os medicamentos estarão disponíveis aos pacientes. Olha que bacana, que descoberta, que novidade boa. Então, quem tem asma ou quem tem em casa alguém com asma, fica de olho, principalmente lá no site do Ministério da Saúde, quando for liberado esses medicamentos aí, ó, para fazer uso. Porque é problema, quem tem problema respiratório, se for criança é problema, se for idoso, mais problema ainda. Então, é uma boa notícia para a gente ficar antenado. Atenção, a polícia do Rio de Janeiro, caramba, a gente já mostrou esse assunto aqui, ó, e ganhou uma repercussão no Brasil inteiro. Está analisando uns áudios do cantor Ed Mota, ofendendo o funcionário de um restaurante. Ele brigou lá e deu muito pano para manga, deu muita repercussão na mídia, no Brasil inteiro. O cantor é sobrinho do Tim Maia. Ele se desentendeu com um garçom num lugar que ele é acostumado a ir. Quando você leva a bebida sua de casa ou compra para ir lá tomar num determinado lugar, é de praxe cobrar taxa de rolha. E aí taxa da rolha, ele não gostou isso, não e tal, e deu ruim. Mas as mensagens enviadas ao proprietário mostram que os atritos eram antigos, não foi estopim do dia, não. Geralmente é assim, né? Vamos ver.
Em depoimento à polícia, o cantor Ed Mota negou que tenha feito qualquer tipo de ofensa contra funcionários do restaurante onde aconteceu a confusão na Zona Sul do Rio na semana passada. No entanto, áudios obtidos pelos investigadores contradizem essa versão. Há um ano, o cantor já demonstrava insatisfação com o atendimento. Eu tive uma noite horrível ontem por conta desse cara. Se eu falar com ele, eu já vou... Vai sair que é a Tijuca contra o Nordeste, né? Então é tipo, pô, cara, seu Paraíba, filha da p... Entendeu? E continua ofendendo o garçom. Mesmo ele sendo um retirante, o que veio da casa do tem um ódio muito maior que o dele. Ed Mota responde por injúria e preconceito. Um dia depois de ter jogado a cadeira em direção ao funcionário, o cantor enviou um outro áudio ao dono do restaurante, tentando se explicar pela confusão causada pela cobrança da taxa de rolha do vinho. Eu peço desculpa porque eu joguei uma cadeira no chão de ódio, entendeu? Porque eu fiquei com ódio mortal, né? Da rolha que foi cobrado, o desrespeito que foi. Um amigo meu fez uma pergunta para ele e ele não respondeu, ele simplesmente não respondeu. Aí eu falei, olha, ele é assim mesmo, ele é um babaca que não responde. Aí ele soltou o primeiro sorriso. Que caramba, né? Eu estou imaginando aqui, imagina quantos desentendimentos existem no Brasil, só no Brasil, entre cliente e garçom. Porque aquele negócio da frequência, às vezes o garçom não está no dia dele e o cliente também não está no dia dele, é onde dá confusão. Tipo briga de trânsito, né? Não teve um tempo atrás, agora deu essa repercussão toda porque trata-se de alguém famoso, como foi o caso do padre Fábio de Mello, lá no Sul, que acabou desentendendo com um atendente num café que ele estava tomando lá. Então, mas tem que contar até 10, ponderar, né? Porque senão acaba virando bobagem mesmo. Depois que passa, o cara fala, nossa, meu, como é que eu fui entrar nessa? É ou não é? Vamos falar da Feira do Produtor? A Feira do Produtor faz sucesso. Hoje, segunda-feira, tem Feira do Produtor? Sim, senhor. E você pode ir lá encontrar o Paulinho, a dona Sandra, a dona Marta, encontrar o Zezinho e essa família maravilhosa lá de Marialva. Eles trazem a uva que eles mesmos produzem, né? Principalmente aquela uva Vitória sem semente. E aí o Paulinho deu uma dica, falou, coloca no congelador, vira um sorvetinho, é uma delícia. A Norma é essa aí que aparece simpática, ela e o marido dela, o Miquil, eles costumam estar lá na feira. Cia Sasaki é o nome, é o selo da marca, né? E ela produz, ela colhe, ela higieniza para levar para você mais saúde. A Elisângela e o Cláudio cuidam do suco. O suco que você faz, você vê fazendo e se você quiser tomar na hora, você já toma ou leva para casa, né, Cláudio? Cláudio disse que sim, ó. Qual que é a vantagem? A vantagem é que não tem nenhuma impureza, não tem nenhum conservante, não tem absolutamente nada, é puríssimo. É um suco que você pode consumir na hora ou levar para casa. A Feira do Produtor, toda segunda-feira hoje tem, toda quarta-feira é sensacional, final de tarde, começo de noite, e aos sábados é logo de manhãzinha e vai até perto do horário do meio-dia, com chuva ou sem chuva, com frio ou sem frio, né? Ou fica no estacionamento do estádio Willie Davis. Pega ali no começo do portão principal, na Prudente de Moraes, vai dando a volta, vai até perto lá do ginásio Valdir Pinheiro, tá bom? Feira do Produtor. Aproveito e já mando um abraço para todos os feirantes que acompanham a gente todas as manhãs, tá bom? Abraço para vocês aí. Presta atenção, combate ao roubo de relógios. A gente estava falando isso aí, estava falando do roubo de aliança. Entendeu? A gente tem medo quando isso começa nas cidades grandes, para vir para uma cidade que nem Maringá, depois é um pulinho, né? A gente fica temeroso, porque é uma tendência. O ouro está muito valorizado, né? E aí todo mundo fica, o que eu vou fazer para tomar o ouro daquela mulher, daquele senhor, quando não acaba roubando os dois. A polícia prendeu criminosos que fazem parte de uma quadrilha envolvida em assaltos e receptação. Vamos ver. Ataques rápidos e violentos durante o dia. O alvo, correntes de ouro.
Sempre em grupo, os bandidos escolhem vítimas distraídas e mais vulneráveis como idosos. Nesta quinta-feira, a quadrilha foi alvo de uma operação da Polícia Civil. 9 suspeitos foram presos. A polícia apreendeu dinheiro, celulares, correntes e alianças de ouro. Outros 7 criminosos já estavam presos por outros crimes. A quadrilha, que atuava principalmente aqui na região central de São Paulo, contava com um esquema estruturado. Segundo a polícia, o grupo tinha 5 núcleos diferentes, que agiam desde a abordagem às vítimas até a venda dos itens roubados. Você pega uma aliança, por exemplo, furta, rouba, vende para receptadores especializados na aquisição daquele metal. Eles vão derreter aquela aliança e transformar numa gargantilha, que não vai ser nem rastreada pela polícia. Aqui, as câmeras de segurança registram a ação da quadrilha na região da 25 de março. O homem de branco é o olheiro. Ele identifica a vítima e avisa o comparsa, que em seguida faz um sinal com a mão para os outros integrantes do grupo. No momento em que a vítima se aproxima, outros 2 homens entram em ação. Um deles é o puxador, responsável por puxar a correntinha. Já o homem de costas e o outro que se aproxima são conhecidos como paredes. Eles cercam a vítima e bloqueiam sua visão. Na hora do ataque, os 2 também avançam sobre o alvo para causar confusão e dificultar a percepção do roubo. Os presos vão responder por receptação, associação criminosa, roubo e corrupção de menores. Crimes que dão até 20 anos de cadeia. Tem um amigo nosso aqui de Maringá que foi para Salvador, um turismo, lá na Bahia. Chegou lá, orientaram ele, falou, você tem esse cordãozão de ouro aí, não facilita. Aí ele tirou e guardou no bolso. Daí a pouco ele estava numa praça lá com o cordãozão no bolso. Aí ele bateu a mão, tal, não tinha nenhum familiar por perto. Ele foi lá e colocou o cordãozão, ficou faceiro. Mas não deu 2 minutos, levaram o cordãozão dele, entendeu? E era ouro. Se for biju, você deixa levar, entendeu? Mas perdeu o cordãozão de ouro. Então, você vê como é que é um negócio, não pode vacilar. O ouro sempre foi um chamariz para o bandido, para o pilantra, sempre foi. Agora, nessa cotação que está, quase R$1.000 o grama, né? Ou 100 gramas, sei lá, é muito perigoso. Cuidado, tá? Fica aí o alerta. Lugar suspeito é melhor você nem usar, né? Aí, numa outra oportunidade, você vai lá e... Preste atenção nessa história que vem do litoral de São Paulo, lá em Santos. Lá, a cidade de Santos tem mais de 300 prédios. Sabe como? Torto. O prédio está torto, está caindo assim, ó. Lá em Santos. Um problema antigo que pode ser resolvido com técnicas modernas, mas isso custa caro. Porque na praia você tem que saber onde você vai construir o prédio, né? Se for na rocha, aí você levanta o prédio tranquilamente. Se não for rocha, tem que ter um tratamento para você subir o prédio, senão ele entorta. E eu cheguei a ver desses prédios lá em Santos uma vez que eu fui. Agora, tem vários entortando. Vamos ver. Um prédio torto. 2, 3... 319 prédios em Santos têm algum nível de inclinação. Esses prédios foram construídos entre os anos de 1950 e 1970, sobre antigos manguezais aterrados. Áreas argilosas, encharcadas e pouco resistentes. Como as fundações ficaram rasas, não atingiram as camadas mais firmes do solo. Com o tempo, os prédios começaram a afundar de forma irregular. Há 2 anos, Wagner e Isabel compraram um apartamento num prédio inclinado, sabendo do problema. O edifício tem 1 metro de inclinação. Nós fizemos o nivelamento do piso do apartamento. E aí resolveu o quê? Aí resolveu o problema de tontura e de sensação de inclinação. De acordo com laudos da prefeitura, não há risco iminente de desabamento, mas algo precisa ser feito a longo prazo. É uma questão de cada prédio estudar, ver os custos e fazer uma opção. Estabilizo, custa um pouco menos, talvez não muito, ou reaprumo, que aí eu tenho uma solução definitiva para o resto da vida.
Agora, a Prefeitura e a Associação dos Condomínios dos Prédios Inclinados se uniram para vencer esse desafio. Encontrar uma solução para deixar esses edifícios alinhados de novo. O investimento é milionário. O plano é que o BNDES, por meio de financiamento, empreste o dinheiro aos moradores. Para isso, a Prefeitura de Santos atuaria como garantidor junto ao BNDES. Caso algum morador não pague, a dívida ficaria com a Prefeitura. Novas reuniões serão feitas com o BNDES, que hoje não tem um modelo de financiamento para áreas particulares com intermediação pública. Segundo estimativas da associação, o custo estimado das obras pode ficar entre 7 e 22 milhões de reais. Dependendo do prédio, cada apartamento poderia ter que gastar mais de 200 mil reais. É um valor caro, mas que vale muito a pena. É porque necessariamente vai ter uma supervalorização do seu patrimônio, do patrimônio de todos os condôminos. Que caramba, já pensou? Que abacaxi, que pepino, os moradores ficam, entendeu? Você viu com a canetinha correndo assim, ó? Você tá louco, ó. Um desses prédios eu cheguei a ver, bem inclinadinho mesmo. Mas não era um prédio tão alto, esse que eu vi. Que eu acho que foi o primeiro a entortar, né? Você acha que o povo não fica brincando, falando que é o vento de lá que vai... Pelo amor de Deus. Você manja de matemática? Você é rápido para fazer o cálculo? Sabe tabuada? Sabe muito. Raiz quadrada? Regra de 3? Nossa! Pois é, o Brasil tem um dos piores desempenhos do mundo na avaliação de matemática. O brasileiro vai empurrando com a barriga, um problema que coloca ainda na pré-escola. O problema é que começa ainda na pré-escola, porque eles ensinam a gente a ter medo da matemática. É errado isso aí. Se você for criado, educado, não tendo medo da matemática, talvez fica mais fácil de aprender, né? E muitas vezes você fala, para que é isso aqui? Que eu vou usar para que isso aqui na vida? Não é? Aqueles problemas complicadíssimos. Vamos ver. Essa turminha aí tem entre 4 e 5 anos de idade. Joga o dado, deixa eu ver. E aí, tonto? Conta aí. 10. Para as crianças, a atividade parece brincadeira, mas é um jeito de estimular o raciocínio para que no futuro aprendam matemática. As propostas mais abstratas que entrarão mais para frente precisarão desse suporte do que é a matemática de forma bastante concreta e lúdica na primeira infância para que elas possam se desenvolver melhor. Mas essa não é a realidade de todas as crianças do país. Uma pesquisa recente analisou diferentes habilidades de crianças com até 6 anos de idade pelo mundo. O resultado foi que os brasileiros tiveram um desempenho abaixo da média em conhecimentos ligados aos números, como contagem e compreensão de quantidade. Aqui o levantamento aconteceu em 3 estados: Ceará, Pará e São Paulo, principalmente em escolas públicas. Entre as nações da OCDE pesquisadas, o índice do Brasil na matemática foi inferior ao de países como Coreia e Inglaterra. Mas nos destacamos na alfabetização. O Brasil talvez seja um dos únicos países que dizem que primeiro você tem que alfabetizar em língua para depois trabalhar matemática. Nós precisamos olhar, porque isso depois vai crescendo. Ao longo da escola, a matemática vai sempre falhando para os estudantes, né? O resultado aparece no ensino médio. Segundo o último PISA, avaliação internacional de alunos de 15 anos, apenas 27% dos jovens brasileiros atingem o nível mínimo de proficiência em matemática, um dos piores desempenhos entre 81 países. Então a gente precisa também de políticas para fomentar, né, esse aprendizado em matemática. E eu acho que uma outra solução é a formação de professores, né? A formação tanto inicial e continuada do professor desde a educação infantil. Eu acho que um segredinho aí é não botar medo na meninada, né? Logo quando pequenininho, tal, pré-escola, primeiro aninho,
não colocar medo. Ó, você vai ver matemática. Matemática é horrível. Matemática é difícil pra caramba. Aí a criança já desanima, já sabe que vai tratar de um negócio difícil. Enquanto se você falar, não, matemática é legal, você vai gostar, você vai levar jeito para matemática, tal e coisa e tal, a criança já vai mais animada pro tal da matemática. Mas se você pintar como se fosse um fantasma, aí você já pega o Giriza antes da hora. Ou tô errado? Fala comigo, Bugrão. Se sim ou se não. Ó, até rimou, hein, meu? Nós vamos pro intervalo comercial, não sai daí não. A gente volta já com a segunda parte do Bora Maringá desta segundona. Já, já. Bora Maringá. Oferecimento Shopping Cidade. Muito mais para você. No Paraná, planejamento, trabalho e cuidado refletem grandes resultados. Passamos de quinta para a quarta maior economia do país, onde quem empreende se vê pagando menos impostos. O reflexo disso, recordes de geração de emprego. Um dos estados que mais investem em segurança e grandes obras de infraestrutura. Paraná, espelho para o Brasil, orgulho da gente. Governo do estado, terra de gente que trabalha e cuida. A inovação chegou com a bilhetagem digital para os usuários da TCCC e Cidade Verde. Com o aplicativo BPay Bilhete Digital, você faz compra de créditos pelo Pix, acessa e libera a catraca. Tudo pelo seu celular. Baixe o app BPay no Google Play ou App Store. As inovações não param por aí. Agora você pode pagar a tarifa com cartão de débito ou crédito com aproximação diretamente na catraca do ônibus. Nova bilhetagem digital BPay. Inovação, praticidade, agilidade. TCCC e Cidade Verde. Investindo para modernizar. Tex agora é Penha Express Encomendas. Precisa enviar uma encomenda para 3 estados do Brasil, mais o Distrito Federal? Consulte a Penha Express Encomendas. Sua encomenda vai de ônibus que tem horário a cumprir e sua encomenda também. Com a Penha Express Encomendas, você sabe a hora que vai chegar. Penha Express Encomendas. Ligue 44-3221-1111. Com Penha Express é rapidinho, rapidinho. Ligue 44-3221-1111. Governo do Paraná inova mais uma vez. Agora com um novo centro de descarga que vai transformar o recebimento de trens do Porto de Paranaguá. O Moigão, 4 quilômetros de novas esteiras. Aumentando de 550 para 900 vagões descarregados por dia. Mais agilidade no recebimento de grãos e farelos. Tecnologia avançada desenvolvida exclusivamente para o porto que mais cresceu em 2025. Moigão, muito mais inovação. Portos do Paraná. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. Bora Maringá. Oferecimento Shopping Cidade. Muito mais para você. Muito bem, estamos de volta. Esse é o Bora Maringá desta segundona, hoje que já é dia 18. E aí, você foi na Expo Ingá? Foi legal para você? Você foi para trabalhar? Você foi para expor? Foi para curtir numa boa, ver os shows, né? Fazer negócio? Expo Ingá tem tudo isso aí. Imagina quem tá trabalhando, agora fica com a ressaca danada, né? Com barulho de Expo Ingá na cabeça ainda. Mas isso passa, isso passa. É interessante, né? Porque tem muita gente que vai lá expor e não acontece o negócio durante o período da feira, mas acontece depois. Por exemplo, os vendedores de carros, caminhonetes, caminhões, implemento agrícola. O cidadão vai dar uma olhada, pensa, depois ele vai lá na concessionária para fechar negócio. Geralmente é assim. Enquanto o preço da gasolina é pressionado pela oscilação do petróleo no mercado internacional, o etanol está mais competitivo e pode ser vantajoso na hora de abastecer. Veja como fazer o cálculo. A gente chamou de álcool até ontem, né? Agora não é álcool mais, é etanol. Mas vamos lá, vamos aprender. Gasolina ou etanol? Etanol. Por quê? Mais barato. E em tempos de turbulência no mercado de petróleo, é o combustível renovável brasileiro que tem ganhado competitividade. Hoje, um litro de etanol comercializado nas usinas custa metade do valor da gasolina importada, que responde por 10% do combustível que é vendido no país. Que momento você migra para o etanol? Quando a diferença realmente vale muito a pena e o desempenho do carro é mais ou menos parecido, principalmente na cidade. O biocombustível é vantajoso sempre que custar até 70% do preço da gasolina.
É só fazer a continha, dividir o preço do etanol pelo preço da gasolina. Se der menos de 0,7, o etanol é vantajoso. E em muitos modelos novos de carro, o álcool já consegue atingir um rendimento de até 75% na comparação com a gasolina. Pela última pesquisa da ANP, na média, o etanol leva vantagem em 6 estados. A paridade mais baixa foi encontrada em São Paulo. Pelos preços que o produtor vem praticando nesse instante, nós teremos preço com paridade 60% ou inferior, colocando o consumidor, então, pela opção do combustível renovável em detrimento da gasolina nessa safra agora. A resposta vem do campo. O setor projeta uma safra recorde de cana-de-açúcar este ano, com acréscimo de 5 bilhões de litros de etanol, um aumento de 15%. E tudo isso, claro, tem impacto no preço. O valor que é pago ao produtor pelo litro de etanol reduziu em média 22% aqui no Brasil desde o início do ano. Essa diferença, no entanto, o consumidor ainda não sentiu na hora de abastecer. Essa redução de preço ao produtor está sendo capturada pela distribuição e pela revenda, mas esperamos que essa transmissão ocorra nas próximas semanas e essa competitividade do etanol para benefício do consumidor brasileiro seja percebida pelo consumidor em breve. Então fica aí a dica para você. O macete é simples para fazer a conta e aí você vê que o álcool neste momento está mais interessante do que a gasolina. Por que o etanol? Porque ele é produzido nosso aqui, do nosso chão, da nossa terra, né? As usinas vêm produzindo aí, apesar de que vai muita cana para dar 1 litro de etanol, você sabe disso, mas mesmo assim vale a pena, tá? Por conta de quê? Porque a gente sabe que a gasolina, o diesel e tal, a querosene, tem a ver com o problema lá da guerra, lá no Golfo, que a gente não vê a hora de passar esse negócio também para ser resolvido. Bom, o presidente Trump foi lá na China, conversou com o presidente da China, trocaram uma ideia e conversaram lá sobre a abertura do estreito. Então, liberando lá, o negócio já tende a normalizar. Você que gasta acima de R$1.000 por mês na conta de energia, seja do seu comércio, da sua casa ou do seu condomínio, já pensou em reduzir esse valor sem instalar placas solares? A G3 Energia oferece energia por assinatura, uma solução inteligente para quem não pode investir em energia solar por falta de espaço ou recurso financeiro. É síndico e quer levar a economia real para os seus condôminos, comprou um carro elétrico e teve aumento no consumo de energia em casa ou simplesmente quer pagar menos na conta de luz sem dor de cabeça. Com a G3 Energy, você pode ter até 25% de desconto direto na sua fatura, sem obras, sem amarração com contrato nenhum e sem burocracia. Você continua usando a mesma energia da Copel, a única diferença é que paga menos todo mês. Entre em contato com a equipe deles, faça uma análise gratuita do seu consumo e comece a obter o início do benefício com prazo médio de 60 dias. G3 Energy, economia inteligente, simples e sustentável. O Edson lá da G3 pediu para avisar, falou, Léo, avisa lá porque tem muita gente que instalou a usina, né, na propriedade rural, de preferência, e está lá simplesmente jogando aquela energia que ele está produzindo para a rede. Mas tem uma forma, né, uma vez que você é proprietário da usina e vai conversar com o Edson, com a G3, de ter rentabilidade, ter capilé por mês aí. Bacana? Então, tá feito, tá dada a dica, tá bom? Bom, o assunto vai se afunilando, vem aí a Copa do Mundo. Agora a seleção brasileira, o tal do Carlo Ancelotti, fica até 2030, a gente falava isso na semana passada, lembra? Que ele já assinou. Não aconteceu a Copa desse Mundo, mas ele já garantiu o emprego dele para a próxima Copa. Caramba, e se for um fiasco, como é que vai ser? Mesmo antes da Copa, o técnico italiano já está com o emprego dele garantido. Vamos ver. A CBF anunciou que o contrato com o técnico vale por mais 4 anos. Ancelotti agradeceu a confiança e afirmou que o objetivo é levar a seleção brasileira de volta ao topo do mundo. Há um ano cheguei ao Brasil. Desde o primeiro minuto entendi melhor o que o futebol significa para esse país. Há um ano estamos trabalhando para levar a seleção brasileira
de volta ao topo do mundo. A primeira chance é na Copa deste ano. Na segunda-feira, ele anuncia a lista final com os 26 convocados. Vamos juntos até a Copa do Mundo de 2030. Obrigado, CBF, pela confiança. Obrigado, Brasil, pela calorosa recepção e por tanto carinho. Então é hoje ele vai anunciar. E aí fica naquela incógnita. E o Neymar vai jogar, vai ser convocado pela Copa ou não vai? Né? Porque tem o tal das figurinhas do álbum. Lá na figurinha do álbum, tem a foto do Neymar ou não tem? Tem esse detalhe também. Falando em Copa do Mundo, 48 seleções, 48 países dessa vez. Nunca antes, na história da Copa do Mundo, teve tanta seleção como vai ter. Tanto é que nós vamos ter 3 países para ser sede. Você imagina o que eles vão fazer de voos, né, entre o Canadá, os Estados Unidos e o México. Vai ser, promete. O núcleo do Ministério Público do Rio Grande do Sul, presta atenção nessa história aí, monitora o submundo da internet e já atuou em mais de 800 casos de violência extrema. O grupo conseguiu evitar um atentado, por exemplo, na Europa. Vamos ver. O ataque era planejado em outro continente, mas foi uma investigação feita em Porto Alegre que descobriu tudo. O Ministério Público estava atrás de jovens gaúchos que faziam parte de grupos de ódio nas redes sociais. Em um deles encontraram um adolescente de 15 anos que planejava um crime em um país do leste europeu, que não foi divulgado. A roupa com a skin pronta para fazer o ataque, dando todo o indicativo de que estava tudo pronto para fazer. O jovem já havia separado roupas, armas e uma câmera. Ele pretendia transmitir ao vivo o atentado. Compartilhava tudo pela internet. Havia manifestação expressa de que iria efetuar um ataque, inclusive fazendo referência à própria prisão, o tempo de prisão que esse adolescente iria sofrer naquele país. As informações obtidas pelo Ministério Público aqui em Porto Alegre foram repassadas para a Polícia Federal e a Europol, a agência de inteligência europeia, que conseguiu apreender o adolescente e evitar o atentado. Em 2 anos, o Núcleo de Violência Extrema do Rio Grande do Sul já atuou em mais de 800 casos. Só em 2026, 6 ataques foram evitados, 5 no sul do Brasil e 1 no exterior. O trabalho envolve capacitar educadores para identificar sinais de risco. E visa justamente ensinar esses profissionais a ver, a enxergar aqueles sinais na vida analógica que podem ser um indicativo da radicalização e do extremismo daquele adolescente. Uma vez verificados esses sinais, as escolas ou as outras entidades, elas podem entrar em contato com o NUPF e trazer essa denúncia e a partir dali nós conseguimos atuar em cada caso. Extremismo deste adolescente. Olha só, um tempo atrás a meninada começava a trabalhar cedo. Não, agora não pode trabalhar mais. A ociosidade leva ao excesso de tela, computador, e fica maquinando essas atrapalhadas. Extremismo do adolescente, e aí fica barbarizando em... Porque a internet, meu amigo, é o mundo inteiro. Você postou alguma coisa ali, você pode ser visto para Paissandu e Sarandi, como você pode ser para outro continente. O negócio é muito mais louco do que você imagina. Esses dias a gente postou um vídeo lá, o negócio está em 2,5 milhões de acesso, um vídeo. Aí você imagina quantas pessoas já viram, né? Então, um negócio que não dá para mensurar, a verdade é essa. Um dia especial e muito emocionante para quase 300 casais inscritos no casamento comunitário. Aconteceu durante a Expo Ingá, mas como o assunto é bacana, é emocionante, o Rodrigo Lucas conta para nós. Vamos ver. Pela primeira vez na Expo Ingá, a realização de um casamento coletivo. Eu converso agora com o secretário de Assistência Social aqui de Maringá, o Leandro Bravin, para falar um pouquinho mais sobre isso. Muitos casais estiveram aqui nessa noite para formalizar então a sua união. Isso é muito bacana, né? Olha, um dia especial e muito emocionante. Quase 300 casais. A gente fez aqui o levantamento, quase 4.000 pessoas estiveram aqui participando desse momento que foi o casamento coletivo, comunitário, totalmente gratuito, que é realizado pela Prefeitura de Maringá,
através da Secretaria da Assistência Social, em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e o SESC. Então foi um dia importante, emocionante, tantos casais aqui realizando e oficializando esse matrimônio, então um dia muito emocionante. Tantas pessoas aqui presentes, as famílias, as crianças, idosos também casando, então foi um dia que vai ficar na memória. Pela primeira vez da história de Maringá, o casamento coletivo acontece aqui dentro da Expo Ingá. Desembargadora, fala pra gente desse momento tão importante na vida desses casais. Na vida deles e na nossa, e de quem aqui estava apreciando. Por quê? Porque o marco é a realização de um sonho. Tem muitas histórias que os envolvem aqui, principalmente na sociedade rural. É uma sociedade de mais de 40 anos. Muitos dos casais que aqui estavam, com certeza, são filhos de agricultores e trabalhadores que sempre estiveram aqui. Então, para eles, foi um sonho realizado. E agora, nós queremos que isso seja realidade para o ano que vem também. Que, de forma institucional, seja a participação oficial do programa Justiça no Bairro e Sesc Cidadão aqui na sociedade rural, promovendo a felicidade e a alegria de muitos casais. Justiça no Bairro tem percorrido diversas cidades também, né? Com certeza, o Paraná todo, já fiz o Paraná todo, amanhã nós estamos fazendo na Semana S. Então amanhã já começa a Justiça no Bairro em Curitiba, comemoração da Semana S em Curitiba, mas ele se inicia hoje, aqui em Maringá, na sociedade rural, a Semana S, que é a semana da Confederação Nacional do Comércio, ou seja, todo o comércio no Brasil inteiro está festejando e mostrando os seus trabalhos. E começamos conosco aqui. 10 cartórios, a desembargadora Joeci veio para fazer esse casamento. Aliás, parabenizar o SESC, providenciou a roupa, maquiagem, cabelo, tudo para os noivos, fotografia. Então, realmente uma assistência muito boa para esses quase 300 casais aqui que puderam se unir hoje, muitos com os filhos aqui, né? Então, muito bacana poder regularizar a relação por conta de herança, de patrimônio, de documentação das crianças também. Então, estou muito feliz de ter participado desse bom momento aqui de civilidade, de convivência da nossa comunidade, muita gente da região também, de outros municípios, desse casamento coletivo. Muito importante, né? O momento do matrimônio, do casamento, do compromisso é importante, é um sonho de todas nós mulheres, meninas, é de se casar. E esse evento hoje deu oportunidade para mais de 189 casais tiveram a oportunidade, com muito carinho, com muita atenção, com a presença da desembargadora Joeci, com essa organização carinhosa da diretoria da Sociedade Rural, com os vestidos, desde a maquiagem, do cabelo, do sapato, tudo pensado, uma organização de 3 meses que hoje se tornou realidade aqui em Maringá e vai ter todo ano a Sociedade Rural vai ceder esse espaço maravilhoso para este evento que traz dignidade, que traz cidadania e que traz a esperança da continuidade de uma sociedade sólida, né, do direito da família. Pois é importante a gente falar sobre esse evento para que se torne uma agenda anual aqui da sociedade rural, porque dá a oportunidade desses casais casarem de forma gratuita, isso é sensacional. Sensacional, dá oportunidade, né? E não é só as taxas do cartório e tudo mais, como eu disse, tudo muito bem cuidado, cada detalhe, a vestimenta, o fotógrafo para registrar esse momento, para que o casal tenha acesso, a família. Então, realmente é uma iniciativa louvável do Tribunal de Justiça, junto com a Noreg, junto com a Smart, a Expo Ingá, a FEComércio, todos os envolvidos estão de parabéns por este grande acontecimento e para nós uma honra poder participar e estar aqui presenciando esse momento de tamanha alegria.
Você de casa vendo a reportagem deve ter imaginado, será que as pessoas se casam mais ou descasam mais? Se casam mais, isso aí é estatístico. Mais pessoas estão se unindo. E oficializar a união é super bacana, porque na falta de um dos dois não fica dando problema depois para os herdeiros aí, para quem fica. É ou não é? Para não ter rolo. A gente vai finalizando mais um Bora Maringá, só lembrando que a gente volta às 18 horas para fazer o Brasil Urgente. Eu espero você, uma ótima semana, uma ótima segunda-feira, tudo de bom. Até mais à noite. Tchau. Bora Maringá. Oferecimento Shopping Cidade. Muito mais para você.